Em um mundo onde o amor e a traição muitas vezes se entrelaçam de forma inesperada, surge uma história de superação e transformação pessoal. Após enfrentar a batalha mais difícil de sua vida ao lado do marido, uma esposa se vê diante de uma verdade devastadora. Ele a deixou assim que se curou de um câncer, ignorando toda a dedicação e sacrifício que ela havia feito. Mas em vez de se entregar ao desespero, ela decide transformar essa ingratidão em uma jornada de autodescoberta. Com uma força interior renovada e uma estratégia meticulosamente planejada, ela embarca em um caminho de vingança que não só expõe as fraquezas do marido, mas também revela o poder da resiliência e do amor próprio. Esta é uma história sobre como a dor pode ser a semente de uma nova vida, e como a busca por justiça pode levar a uma vitória muito maior do que qualquer um poderia imaginar. Em meio a um cotidiano que transbordava amor e cumplicidade, o casal se via como indestrutível. Seus dias eram marcados por pequenas alegrias compartilhadas, como o café da manhã juntos, regado a conversas leves sobre o futuro. Mas a vida tem dessas, não é? Justo quando tudo parecia correr bem, ela trouxe um desafio daqueles que ninguém espera, um diagnóstico devastador de câncer. A notícia, que caiu como uma bomba, transformou aquela rotina tranquila em uma maratona de hospital, consultas e tratamentos exaustivos. E a esposa, em vez de ceder ao desespero, agarrou-se ao amor que sentia por ele e tornou-se a fortaleza de que o marido tanto precisava. Enquanto o câncer avançava, parecia que o mundo ao redor do casal diminuía. A vida deles agora girava em torno de terapias, medicamentos e exames. A esposa, que antes se preocupava com os mínimos detalhes da casa, agora dedicava cada segundo de seu dia a cuidar do marido. Seu amor se manifestava em gestos silenciosos, como segurar a mão dele nos momentos mais difíceis e permanecer ao lado dele quando as noites eram longas e solitárias. Cada sacrifício era feito com a certeza de que o amor, esse poderoso sentimento, seria suficiente para superar qualquer obstáculo, por mais difícil que fosse. Mas a vida, meu amigo, não segue sempre o roteiro que imaginamos. E embora a esposa tivesse colocado sua própria vida em segundo plano, ela o fez com um único propósito: vê-lo bem, saudável novamente. Não havia nada que ela não fizesse por ele, e seu sacrifício era prova viva de que o amor verdadeiro não conhece limites. A cada novo dia, ela acreditava que sua dedicação, mesmo que exaustiva, traria de volta aquele homem que tanto amava. E assim, com o coração cheio de esperança e os olhos voltados para um futuro incerto, ela seguiu em frente, sem saber que as adversidades estavam apenas começando. A batalha que se seguiu foi dura, implacável e cheia de momentos de extrema incerteza. Cada novo tratamento parecia um passo em uma maratona interminável, onde o cansaço físico e emocional tomava conta de ambos. Ainda assim, a esposa se mantinha firme, movida pelo amor que sentia e pela esperança de um futuro melhor. Ela se tornava a rocha onde o marido se apoiava nos dias mais difíceis, quando a dor era intensa e a vontade de desistir surgia. Sua dedicação era tão profunda que, para qualquer um que os observasse, ficava claro que aquele amor seria capaz de vencer até a mais implacável das doenças. As noites eram as mais difíceis. Enquanto o marido, debilitado pelo tratamento, lutava para encontrar forças, a esposa passava as horas em vigília ao lado dele, segurando sua mão e sussurrando palavras de conforto. Ela sabia que, apesar de todo o sofrimento, não podia deixar que ele perdesse esperança. Era seu amor incondicional que mantinha a chama da superação acesa, transformando cada pequeno avanço em uma vitória. Cada momento juntos, mesmo nas circunstâncias mais difíceis, era uma prova viva do poder do amor e da determinação em vencer, não importando as adversidades. A vida se tornará uma sequência de dias iguais, onde a rotina do tratamento ditava o ritmo. Mas em meio a todo esse caos, havia uma força que crescia dentro dela, a certeza de que o sacrifício valeria a pena. A esposa via o marido lutar, e isso alimentava sua própria determinação de continuar. Mesmo quando as forças pareciam faltar, ela encontrava maneiras de se reerguer, pois sabia que ele precisava dela. Cada dia superado era uma vitória silenciosa, e ela acreditava, do fundo do coração, que aquele pesadelo teria um fim, e juntos, eles sairiam vitoriosos dessa batalha. Finalmente, após meses de luta e sofrimento, veio o tão esperado momento. O marido começou a mostrar sinais de recuperação. A alegria que isso trouxe foi indescritível, como se um peso imenso fosse retirado dos ombros da esposa. No entanto, ao invés de encontrar o alívio e a gratidão que esperava, ela começou a notar algo estranho.
O homem por quem ela lutara tão intensamente, agora parecia distante. Pequenos gestos de carinho que antes eram naturais passaram a ser escassos, e o que antes era um olhar de amor se transformou em frieza e indiferença. Essa mudança de comportamento a deixou profundamente confusa. Como alguém que havia recebido tanto amor e dedicação podia agir com tamanha ingratidão? A esposa se perguntava o que poderia ter causado essa transformação, mas as respostas não vinham. Ao contrário, o distanciamento só aumentava, e com ele, a dor de perceber que aquele por quem ela sacrificara tanto não era mais o mesmo. Essa nova realidade a fazia refletir sobre o que poderia estar acontecendo, e cada dia se tornava mais difícil suportar a frieza com que ele a tratava. O que antes era uma união indestrutível começava a se desintegrar, e a esposa sentia isso em cada gesto, em cada palavra não dita. O amor que ela carregava no peito agora se misturava a uma amarga sensação de traição. O homem que havia prometido enfrentar tudo ao lado dela, agora parecia ser um completo estranho. E enquanto ela lutava para entender essa nova dinâmica, a certeza de que algo estava muito errado começava a se solidificar em sua mente. O que antes era esperança, agora dava lugar a uma dolorosa realidade que ela mal conseguia suportar. O golpe final veio de forma abrupta e cruel. O marido, já recuperado e distante, anunciou que queria seguir um novo caminho, um que não incluía a mulher que esteve ao seu lado em todos os momentos difíceis. A esposa, atordoada, ouviu as palavras como se fossem facas rasgando seu coração. Aquele que um dia prometera estar ao lado dela na saúde e na doença, agora deixava sem qualquer consideração pelo que haviam passado juntos. A traição que ela sentiu foi profunda, como se todo o amor e sacrifício que dedicara tivesse sido em vão. A separação foi rápida e dolorosa. Ele saiu de casa, deixando para trás não apenas a mulher que o amou, mas também todas as promessas e sonhos que um dia compartilharam. Para a esposa, o vazio deixado por sua partida era insuportável. Ela se via sozinha, sem o homem que durante tanto tempo fora o centro de sua vida. A dor de ser traída por alguém em quem confiava cegamente era avassaladora, e ela não sabia como seguir em frente. O mundo que ela conhecia havia desmoronado, e agora restava apenas a amarga sensação de que tudo que viveram juntos havia sido uma mentira. A traição não era apenas no abandono físico, mas também na quebra de confiança, na destruição de tudo que construíram juntos. A esposa se via perdida, sem saber como reconstruir sua vida após tamanha decepção. Aquele que um dia fora seu companheiro de vida, agora era o responsável por sua maior dor. Enquanto ela tentava juntar os cacos de seu coração partido, a realidade de que ele se foi, sem olhar para trás, a fazia questionar se algum dia realmente conheceu o homem que tanto amou. A separação era uma ferida aberta, que ela não sabia como curar. A dor que se seguiu à partida do marido foi profunda e avassaladora. A esposa, agora sozinha, se via consumida pela ingratidão dele. Tudo o que ela havia feito, todo o sacrifício e dedicação, parecia ter sido jogado fora sem a menor consideração. Ela se perguntava como alguém poderia ser tão insensível, tão ingrato a ponto de abandonar quem lhe deu tanto. Cada lembrança dos momentos que passaram juntos agora trazia mais dor do que conforto, pois tudo parecia ter sido em vão. O sentimento de ingratidão corroía sua alma, transformando o que antes era amor em uma mistura amarga de dor e raiva. Ela se perguntava como o homem por quem tanto lutou poderia ser tão frio, tão indiferente àquilo que viveram juntos. A cada dia, a sensação de abandono e traição só aumentava, levando-a a questionar o sentido de tudo o que fez. Era como se o sacrifício que dedicou a ele tivesse sido uma moeda sem valor, e agora ela se via perdida, sem saber como seguir em frente. Mas a dor da ingratidão, embora devastadora, também começou a despertar nela uma nova força. Ela percebeu que, apesar de tudo, ainda havia algo que ele não podia tirar dela, sua dignidade. E foi essa dignidade que começou a emergir das cinzas, alimentando uma determinação de não permitir que a ingratidão do marido definisse o resto de sua vida. A dor que ela sentia era real, mas também era o catalisador para uma transformação profunda, que ela ainda não compreendia completamente, mas que a impulsionava para algo maior. Após um longo período de dor e reflexão, algo começou a mudar dentro dela. A esposa, que antes se via apenas como uma vítima da ingratidão do marido, começou a vislumbrar uma nova possibilidade, a de recuperar o controle sobre sua própria vida. A ideia de vingança começou a surgir, não como um ato de ódio, mas como uma forma de justiça,
de fazer com que ele sentisse um pouco do que ela havia sentido. Era uma forma de libertar-se da dor que a consumia, de transformar a fraqueza em força. Essa decisão não foi tomada de forma impulsiva. Pelo contrário, foi fruto de uma profunda reflexão sobre tudo o que havia acontecido. A esposa sabia que não poderia continuar vivendo com a dor da traição corroendo seu espírito. Ela precisava de algo que a fizesse sentir viva novamente, algo que lhe devolvesse o poder que sentia ter perdido. E foi então que a ideia de vingança, de fazer justiça com as próprias mãos, começou a tomar forma em sua mente. Não era apenas uma questão de retribuir o que ele fez, mas de recuperar sua autoestima e dignidade. A partir desse momento, a esposa começou a planejar. Cada detalhe, cada passo foi pensado com cuidado, pois ela sabia que a vingança só teria sentido se fosse executada com precisão. Ela não queria apenas causar dor, mas sim provocar uma reflexão profunda no marido, para que ele entendesse a extensão de sua ingratidão. Esse plano meticuloso, que começou a ganhar forma em sua mente, era mais do que uma simples retaliação. Era uma forma de libertação, um meio de finalmente se livrar das amarras da dor que aprendiam ao passado. Com a decisão tomada, a esposa mergulhou em um planejamento cuidadoso. Ela sabia que não poderia agir por impulso. Sua vingança precisava ser precisa, cirúrgica, atingindo o marido onde ele menos esperava. E para isso, ela usaria tudo o que sabia sobre ele, todas as fraquezas que ele revelou durante os meses de tratamento. Cada detalhe de sua vida juntos agora se tornava uma peça nesse plano complexo que ela estava montando, e ela dedicou todo o seu tempo e energia para garantir que nada saísse do controle. Ela começou a se aproximar dos antigos amigos do marido, daqueles que ele abandonou quando ficou doente. Com simpatia e sutileza, ela reconstruiu esses laços, ganhando a confiança deles e colhendo informações valiosas. Ela sabia que esses antigos amigos seriam cruciais para a execução do plano, pois poderiam servir como os olhos e ouvidos que ela precisava para antecipar os movimentos do marido. A cada conversa, a cada detalhe descoberto, ela se sentia mais preparada para o que estava por vir. Simultaneamente, a esposa começou a cultivar uma imagem pública diferente, se mostrando resiliente e otimista, como alguém que havia superado uma grande adversidade. Ela sabia que, quando o plano fosse executado, precisaria ter a opinião pública ao seu lado. A construção dessa nova imagem era essencial para garantir que, quando o marido percebesse o que havia perdido, ele estivesse completamente sozinho. A estratégia era complexa e exigente, mas a esposa estava determinada a ver tudo isso até o fim. Com todos os elementos em seus lugares, a esposa decidiu que era hora de agir. Ela começou por minar lentamente a confiança que o marido tinha em seus novos círculos sociais. Usando as informações que havia coletado, ela começou a soltar pequenos rumores e insinuações que, embora parecessem inofensivos, plantaram sementes de dúvida e desconfiança. Ela sabia que ele, agora confortável em sua nova vida, não perceberia o que estava acontecendo até que fosse tarde demais. Cada movimento era calculado para maximizar o impacto, e o resultado foi devastador. Ao mesmo tempo, ela lançou mão da rede de amigos e conhecidos que reconquistou para executar a parte mais delicada do plano, reaproximar o marido daqueles que ele havia negligenciado durante sua doença. Ela sabia que essa reaproximação forçada iria despertar nele uma sensação de culpa e vulnerabilidade, fazendo com que ele começasse a questionar suas escolhas. E foi exatamente isso que aconteceu. O marido, agora confuso e desorientado, começou a perceber que as pessoas ao seu redor não eram tão confiáveis quanto pensava, e que talvez ele tivesse se afastado das únicas pessoas que realmente se importavam com ele. A esposa observava tudo de longe, vendo como seu plano meticuloso começava a desmoronar a nova vida do marido. Ele estava perdendo tudo o que havia construído após a separação, e cada perda era um golpe direto em seu ego. Mas a vingança dela não estava completa. O golpe final, aquele que selaria o destino dele, ainda estava por vir. E quando ele acontecesse, seria impossível para o marido não perceber a extensão da ingratidão que demonstrou a única pessoa que realmente se importava com ele. O golpe final foi tão preciso quanto devastador. A esposa, sabendo que o marido ainda tinha um fraco por suas lembranças juntos, organizou uma reunião entre eles sob o pretexto de uma conversa amigável. Escolheu um local significativo, onde viveram momentos felizes, para que o impacto emocional fosse ainda maior. Durante essa conversa, ela revelou tudo o que havia descoberto sobre as falhas em sua nova vida,
apontando como cada uma delas estava ligada diretamente à sua ingratidão e traição. Ela não precisou de palavras duras. A verdade crua e os fatos que apresentou foram suficientes para desmoronar o que restava do orgulho dele. A revelação final foi a mais dolorosa. Enquanto ele a havia abandonado para seguir uma nova vida, ela havia secretamente garantido que tudo que ele construíra fosse corroído, deixando-o sem nada. A esposa, agora no controle total da situação, observou com uma calma calculada enquanto ele compreendia o quanto havia perdido. Cada palavra, cada olhar de dor e arrependimento que ele demonstrava, era para ela uma confirmação de que sua vingança estava completa. O marido, agora desprovido de tudo que lhe dava segurança, estava sozinho, forçado a encarar a dura realidade de suas escolhas. Essa última manobra não foi apenas para feri-lo, mas para mostrar que ele havia subestimado a força dela. A esposa havia renascido das cinzas de seu próprio sofrimento, transformando a dor em poder. E agora, diante do homem que a havia abandonado, ela finalmente se sentia livre. O que ele faria a seguir não importava mais. Para ela, a vitória estava completa. Ela havia transformado a ingratidão e a traição em uma lição que ele jamais esqueceria. Com o plano concluído e a vingança realizada, a esposa finalmente pôde olhar para o futuro com uma nova perspectiva. O que começou como uma necessidade de justiça, acabou se transformando em um processo de autodescoberta e fortalecimento. Ela percebeu que, embora a vingança lhe tenha trazido uma sensação de fechamento, o verdadeiro triunfo foi descobrir que, mesmo depois de tudo, ela ainda era capaz de amar e confiar. A dor havia passado, e em seu lugar, havia uma força renovada e uma confiança inabalável em si mesma. Ela entendeu que a verdadeira vitória não estava na destruição do marido, mas na reconstrução de sua própria vida. A vingança, embora satisfatória, foi apenas o catalisador para algo muito maior, sua própria transformação. O amor que ela havia dedicado a ele agora era redirecionado para si mesma, e isso a fez perceber que, no final, a ingratidão do marido havia sido um presente disfarçado. Ela agora tinha liberdade de viver uma vida plena, sem as amarras do passado, e com a certeza de que sempre poderia contar consigo mesma. A reflexão final trouxe paz. A esposa, que um dia foi consumida pela dor e pela necessidade de vingança, agora se via como alguém que superou as adversidades e emergiu mais forte. Ela sabia que, independentemente do que o futuro reservasse, estava pronta para enfrentar qualquer desafio. A vida continuava, e ela estava determinada a vivê-la plenamente, com esperança e propósito renovados. O passado, com todas as suas dores e lições, havia cumprido seu papel, e agora, ela estava pronta para abraçar o futuro com coragem e determinação. Ao longo de uma jornada marcada por dor, determinação e transformação, a esposa mostrou que a verdadeira força reside na capacidade de se reinventar diante das adversidades. A vingança, embora inicialmente motivada pela necessidade de justiça, tornou-se o meio pelo qual ela redescobriu seu próprio valor e poder. No fim, o marido que a abandonou foi confrontado com as consequências de suas ações, mas a maior vitória foi dela, que, através dessa experiência, encontrou uma nova perspectiva de vida. Livre das amarras do passado e fortalecida pelo processo, ela segue em frente, pronta para abraçar o futuro com coragem e esperança renovadas. A história de sua vingança não é apenas sobre retribuição, mas sobre a transformação de uma mulher que, ao enfrentar a ingratidão, descobriu que o amor próprio é o triunfo mais significativo de todos.